Olá, muito boa tarde. O meu nome é José Bittencourt. Eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Unisc e a partir desse momento vou estar apresentando o meu trabalho de conclusão de curso. O meu TCC tem por título Automação do monitoramento do grupo gerador com Arduino. O problema que nós procuramos solucionar está relacionado à falta de comunicação do grupo gerador do forte atacadista em relação ao técnico responsável. O que acontece é que, para ter acesso aos dados do gerador, é necessário que haja um deslocamento do técnico para a sala do gerador. Chegando, portanto, na sala do gerador, aí é possível fazer a leitura de todos os dados. Então nós temos aqui que o monitoramento do grupo gerador é realizado de uma forma manual, não é automatizado, é manual. A ausência de comunicação entre o equipamento e o técnico responsável. Portanto, fica mais difícil de prever falhas. Inspeções periódicas não garantem detecção precoce de falhas. E um caso real que aconteceu é que, semanalmente, todas as segundas-feiras, no primeiro horário, é realizado o teste do grupo gerador. O grupo gerador é constituído de dois geradores, o gerador 1 e o gerador 2. Houve um teste semanal que foi realizado, onde o gerador 1 simplesmente não entrou em operação, apenas o gerador 2. Ou seja, caso faltasse energia durante aquele dia ou naquela semana, o gerador 1 certamente permaneceria completamente desligado, ele não ia entrar em operação, deixando toda a carga do mercado apenas no gerador 2. Então, o principal problema é exatamente esse. Não há como ler, receber as informações do gerador a não ser deslocando-se até ele. Objetivos. Nós temos basicamente um objetivo geral e alguns objetivos específicos. O nosso objetivo geral é desenvolver um sistema capaz de ler e transmitir dados do gerador. Ou seja, como não existe um sistema de captação dos dados, das informações do gerador, e também não há como transmiti-las, esse é o nosso objetivo principal. Fazer um sistema que possa receber, ler, interpretar e também enviar todas as informações importantes do gerador. Mas, para conseguir alcançar o objetivo geral, é necessário atingir alguns objetivos específicos. Entre os objetivos específicos está detectar o funcionamento do gerador, monitorar a temperatura do motor, verificar o nível de água e de diesel, que são extremamente importantes, registrar o tempo de operação com que o gerador ficou ligado, com que a loja ficou sem energia, exibir esses dados, todos eles, nos LCDs e 2C, e também transmitir esses dados via ESP32. Ou seja, nosso objetivo principal, fazer um sistema de monitoramento para o gerador do Forte Atacadista de Santa Cruz do Sul. E os nossos objetivos específicos são monitorar a questão quando ele vai ser ligado e quando ele vai ser desligado. Como nós vamos medir esse tempo, esse time. Como nós vamos demonstrar essas informações. Ora, nós vamos utilizar um sensoriamento no gerador. Para conseguir alcançar esses objetivos, é necessário fazer um sensoramento desse gerador. Ok, nós vamos fazer um sensoramento no gerador, mas para onde vai ser transmitido esses dados? E depois desses dados, nós podemos ler esses dados, nós podemos ter acesso a esses dados? Sim. Então, como vai ser feito? A primeira coisa que nós precisamos entender é que um sistema automatizado precisa ter um cérebro. E para esse sistema em específico, o cérebro é o Arduino. O Arduino
Ele é um microcontrolador central. Ele vai ser responsável pela coleta e processamento dos dados. Ele é compatível com diversos tipos de sensores, tanto analógicos como digitais. E o nosso sistema possui, sim, sensores digitais, sensores analógicos. O legal do Arduino é que ele possui uma plataforma chamada Tinkercad. Essa plataforma nós podemos fazer circuitos elétricos, mas não apenas fazer, nós podemos programar eles, nós podemos dar funções para ele. E é de fácil programação via IDE Arduino. Ou seja, o Arduino ele possui uma ampla gama de ferramentas, ele possui muitas ferramentas, é fácil de programar, relativamente fácil de programar, e também existe muito conteúdo disponível na internet para quem quer aprender, para quem quiser incrementar códigos, para quem quiser aprender a programar e utilizar. O Arduino é utilizado em robótica, em sistemas de monitoramento, como é o nosso caso, pode ser utilizado em diversas áreas diferentes. Mas aí tem um detalhe, nós já temos o cérebro do nosso sistema, que é o Arduino. Só que assim como nós temos o nosso cérebro, nós temos mãos, pés, nós temos a nossa boca responsável pelo paladar, nós temos os nossos olhos responsável pela visão, nós temos o nosso nariz responsável pelo olfato. Ou seja, nós conseguimos ler o mundo real e a partir da leitura das informações que nós temos ao nosso redor, nós podemos tomar as melhores decisões para sobrevivermos, digamos assim. Da mesma forma, esse sistema de monitoramento tem o cérebro, mas ele vai precisar de outras partes para fazer sentido. E essas outras partes, eu estou me referindo ao sensoriamento. No caso, os sensores vão fazer o trabalho de coletar as informações do mundo real e enviá-las para o Arduino, e o Arduino então vai enviar para outro lugar, onde onde o técnico poderá fazer a leitura desses parâmetros. Então, para começar, o primeiro sensor é o SW420. Qual é a função do SW420? Ele detecta o funcionamento do gerador via vibração. Ele será acoplado, vamos usar um exemplo aqui de uma dupla face, acoplado com uma dupla face no motor do gerador. Toda vez que o gerador for testado, ou caso falte energia elétrica na rede e o gerador entrar em operação, o motor, obviamente, vai começar a vibrar, vai começar a fazer uma vibração. Essa vibração vai ser recebida pelo SW420. Ele vai pegar essa informação, do momento em que o gerador começar a vibrar, vai enviar para o Arduino vai pegar esse time e vai ficar contando o tempo que ele vai ficar tocando, que o gerador vai ficar tocando a loja, e vai enviar essa informação para o LCD I2C. Então, para o técnico que está do outro lado, ele vai poder ver em tempo real o gerador em operação. Ele já não vai precisar voltar lá para ver, não, de fato o gerador está trabalhando. Não, agora ele vai poder simplesmente ver no LCD, olha só, o gerador deu um time e ele está tocando. O segundo sensor é o LM35. A função dele é medir a temperatura do motor. Então, quando o SW420 começar quando ele pegar a informação da vibração, o LM35 já estará fazendo a leitura de temperatura, da variação de temperatura. Então o técnico que está do outro lado vai poder ler a temperatura para ver se ela está dentro dos parâmetros ou se ela está muito alta, para evitar falhas futuras, né? HCSR04. Esse é o sensor responsável pelo nível de água. O gerador não pode entrar em operação sem água. Ele pode sobreaquecer e falhar. Se uma loja fica sem eletricidade, sem energia elétrica, então boa parte da produção acaba sendo perdida. Para nós que somos da engenharia, isso não pode acontecer em nenhum momento. Tudo precisa funcionar da melhor forma possível para evitar perdas. E nesse caso, essa é a função do HSR04. Ele vai garantir que o nível de água do gerador esteja
esteja ok. Aí nós temos mais outros dois. Um sensor de nível do tipo BOI responsável pelo diesel do gerador. É muito importante que o diesel esteja também no nível confiável de funcionamento, e ele vai fazer essa leitura e enviar esse dado. Temos então aqui o ESP32. O ESP32 ele é responsável pela transmissão sem fio. Uma coisa muito bacana no ESP32, uma ferramenta maravilhosa que ele tem, é a possibilidade de integrar esse sistema. Continuar na chamada. É a possibilidade de integrar o sistema à internet. Quando esses dados estão na internet, nós podemos acessar ele de qualquer lugar, de uma forma remota. Isso significa que, mesmo o gerador estando em Santa Cruz do Sul, eu, da minha residência em Veracruz, posso ter acesso em tempo real aos dados do gerador. Então eu posso verificar se ele está funcionando ou não. Eu posso verificar como está a questão da temperatura. Posso verificar como está o nível de água, o nível de diesel. Opa, o nível de diesel está um pouco mais baixo. Então amanhã, por exemplo, né, eu preciso fazer o abastecimento do diesel do gerador. Isso tudo pode ser feito remotamente. E para finalizar, então, nós temos o LCDI2C, que é responsável pela exibição em tempo real do gerador. Esse LCDI2C ele ficará lá no Forte Atacadista para que dentro da sala da manutenção, para que o técnico responsável tenha acesso durante aquele momento a todas as informações do gerador. Metodologia. Protótipo inicial, então, ele foi testado, foi validado e aprovado no Tinkercad. Testes físicos com Arduino e sensores, ou seja, ele foi primeiro preparado no Tinkercad e depois foi trazido para o mundo real. E aqui, fazendo testes físicos, foi declarado então que o sistema é funcional, ele é bastante assertivo e confiável. Circuitos separados, então nós temos o circuito de coleta de dados, que é o sensoriamento, e o circuito então de interpretação e transmissão, que é basicamente o cérebro, aquele que recebe e que nos ajuda a tomar as decisões. Materiais utilizados, o SW420, responsável pelo monitoramento da vibração do gerador, do funcionamento do gerador. O LM35, responsável pela coleta de temperatura. O HCSR04, responsável pelo nível de água. A Protoboard, que foi uma ferramenta extremamente importante para fazer a prototipagem do sistema. E também o LCDI2C, que é responsável para leitura dos dados. Validação foi feita então com simulação e protótipo real. A simulação na internet, no Tinkercad, e o protótipo real com testes físicos. Os resultados. O SW420 detectou o funcionamento e registrou o tempo de operação. Esse teste do SW420 foi feito da seguinte maneira. Foi utilizado um liquidificador, o sensor foi colocado nele, de tempos em tempos o liquidificador era ligado, o sensor pegava essa informação e enviava para o Arduino enviava para a LCD, desligava. Então o tempo de funcionamento ele era guardado e sempre era somado toda vez que era ligado, desligado, ligado, desligado. O LM35 então ele conseguiu verificar de uma forma precisa a variação de temperatura. A menor temperatura atingida nos testes foi de 11,72 graus Celsius e a maior foi de quase 30 graus Celsius. Como foi feito esse teste? Nós pegamos uma forma de gelo, deixamos ali por algum tempo. Depois, então, e foi registrada a menor temperatura. Depois disso, então, nós pegamos uma xícara de café quente. Ele fez essa leitura, então nós percebemos ali que o sensor estava lendo a variação de temperatura. HCSR04, então, nós fizemos os testes com o mesmo recipiente, com diferentes níveis de água. Começamos fazendo o teste com
com recipiente completamente vazio. Aos poucos fomos adicionando água, e conforme nós íamos adicionando água, ele ia fazendo a leitura em tempo real e demonstrando no LCD. O módulo foi testado de uma forma integral. Todos os sensores em diferentes ambientes funcionando ao mesmo tempo. E mostrou que o sistema de fato é funcional e confiável. Todavia, encontramos algumas limitações, por questões de disponibilidade, não foram integrados o sensor de nível de diesel. A questão do nível de diesel é um pouco complicado, porque o diesel é um material altamente, não apenas inflamável, mas explosivo. Então, como se trata de um trabalho acadêmico, foi, foi um pouco mais complicado para fazer essa parte. E a questão da transmissão de dados via ESP32 é uma coisa também que será feita futuramente. Aqui nós temos então um gráfico de variação de temperatura registrado pelo LM35. E aqui também, nesse caso aqui, não sei se vai estar aparecendo na minha seta, acho que sim. Aqui no caso é o recipiente completamente vazio. Aqui é a leitura do sensor mais ou menos com o recipiente pela metade de água. E aqui é o recipiente praticamente cheio, onde ele teve mais ou menos ali 2 centímetros de distância em relação ao HCSR04. Aqui nós temos então a demonstração da variação de nível de água. Aqui 21,90 centímetros, 13,35 centímetros, 1,90 centímetros. Conforme nós íamos colocando água no recipiente, ele ia fazendo essa leitura em tempo real. Aí a discussão: sensores integrados funcionaram de forma precisa e confiável, a arquitetura modular facilitou testes de validação, o sistema demonstrou viabilidade técnica em protótipo físico, limitações: a ausência do sensor de diesel, que ainda será implementado, e também a transmissão via ESP32, que também será implementado. Esses dois parâmetros são cruciais para o funcionamento completo desse sistema de monitoramento por gerador. Indica potencial expansão em ambientes industriais e comerciais, ou seja, será implementado, será feito. Conclusão: aqui do lado, deixa eu só voltar aqui do lado tem um pedacinho do código, que tem mais para baixo ainda, mas tem um pedaço do código aqui. Conclusão: o projeto comprovou que é possível criar um monitoramento automatizado de baixo custo, ou seja, é possível fazer gastando pouco, porque o Arduino é barato, os sensores do Arduino são relativamente baratos, são de fácil acesso. Solução prática para uma necessidade real, que é justamente essa: o gerador está lá, mas ninguém sabe como estão os parâmetros dele, mas com o sistema de monitoramento nós podemos ter em qualquer lugar e em tempo real. Modernização da manutenção preditiva, justamente aquela de buscar prever falhas, prever erros e corrigi-los antes que aconteçam. Pode ser adaptados em diferentes ambientes. E os próximos passos são justamente adicionar o sensor de diesel e a transmissão via ESP32, que aí o sistema vai estar 100% funcional. E aqui então alguns agradecimentos ao professor Marco André pela ajuda prestada, os professores Adriano e Fabiano, alguns colegas também que me deram alguns conselhos, também me ajudaram um pouco, também os meus pais pelo incentivo à busca pelo conhecimento. Basicamente esse trabalho então, e eu agradeço pela atenção.